Oi, pessoal, eu sou a professora Vanessa Ferreira e após a nossa abordagem sobre os transtornos mentais e suas principais características, vamos agora exercitar nossos conhecimentos resolvendo algumas questões. Então, nossa primeira questão, ela diz o seguinte: doença caracterizada por distúrbios em muitas áreas do funcionamento mental, raciocínio, percepção, comportamento, motivação e vida emocional são afetados sem exceção. A doença prejudica a atuação no trabalho, os relacionamentos e o autocuidado. As características referem-se a. Então, como vimos na nossa parte teórica, a doença que justamente ela interfere, ou seja, causa distúrbios em muitas áreas do funcionamento mental, é justamente a esquizofrenia, ou seja, uma característica bem marcante da esquizofrenia. Então, como podemos perceber, o gabarito da nossa questão é a letra D. E a próxima questão, ela diz o seguinte: hiperreatividade emocional, comportamento teatral e atratividade são características do transtorno de caráter tipo. Então, como podemos perceber, essa é uma característica bem marcante e até assim, uma questão bem fácil, porque pelo próprio nome e pelas características apresentadas no enunciado, nós com certeza acertaríamos essa questão. Então, o transtorno de caráter em questão é justamente o transtorno de caráter histriônico, que é justamente ele que tem essas características de hiperreatividade emocional, um comportamento teatral, apresentado pelo indivíduo acometido e uma atratividade. Então, para não deixar dúvidas, vamos ver as principais características de cada um dos outros tipos. Então, o transtorno esquizoide é justamente aquele transtorno em que o indivíduo ele apresenta-se com um profundo defeito na habilidade de formar relacionamentos ou de responder a outros de forma emocional. Então, podemos ver que não condiz com as características trazidas pelo enunciado. Já o transtorno de caráter do tipo narcisista é aquele que apresenta-se com um exagerado sentimento de autovalorização. Pacientes apresentam hipersensíveis à avaliação alheia. E o transtorno de caráter do tipo evitador é aquele em que o indivíduo ele apresenta-se embotado afetivamente, ou seja, um indivíduo esquivado. Existem também outros tipos de personalidade, transtorno da personalidade, ou seja, transtorno de caráter. Vamos vê-los aqui de uma forma bem rápida, as suas principais características, para que assim nós não fiquemos com dúvidas em relação ao que foi pedido na questão. Então, o distúrbio de personalidade paranoide é aquele que se caracteriza por uma desconfiança generalizada e suspeição dos outros. As pessoas elas apresentam-se hipervigilantes, tensas, prontas para qualquer ameaça, ou seja, aquele indivíduo que fica na defensiva sempre. Realmente, como o próprio nome diz, o paciente está em paranoia. Já o distúrbio da personalidade do tipo antissocial, o paciente ele apresenta-se com um comportamento irresponsável, explorador, isento de culpa, ele não pensa no próximo, ou seja, ele não respeita os direitos do outro, são pessoas bem manipuladoras e exploradoras. Já o distúrbio da personalidade do tipo borderline são aqueles relacionamentos caracterizados por relacionamentos intensos e caóticos, com uma estabilidade afetiva imensa, ou seja, o paciente ele apresenta com variações de atitude constantes, são pessoas bastante impulsivas e autodestrutivas. E o transtorno do tipo dependente, o transtorno de personalidade do tipo dependente, é aquele paciente que apresenta uma necessidade excessiva de ser cuidado, que apresenta sempre um caráter submisso, ou seja, um solícito, e tem um grande medo de separação do outro. Então, todos esses tipos, certo, são tipos de distúrbios da personalidade. E a nossa próxima questão, ela diz o seguinte: analise as informações abaixo referente aos transtornos esquizofrênicos e responde. Então, podemos ver uma questão que vai abordar a esquizofrenia. Então, vamos analisar cada item desses. E o item 1, ele diz o seguinte: a prevalência da esquizofrenia na população geral é por volta de 1%.
com incidência em torno de 0,5 por 1.000 pessoas ano. Então, o que vem sendo trazido aqui nesse item 1, ele encontra-se de forma correta e os estudos eles já comprovam justamente essa incidência de 0,5 a cada 1.000 pessoas ano relacionadas da esquizofrenia e com a prevalência também na população em torno de 1%. Então, como podemos perceber, esse item 1 ele encontra-se verdadeiro. A esquizofrenia tem início mais frequente na idade adulta tardia. Então, como podemos perceber, essa assertiva ela encontra-se falsa justamente pelo que acabamos de ver na nossa videoaula. A esquizofrenia tem um início na idade adulta, normalmente na idade adulta jovem e não na idade adulta tardia, como vem sendo trazido pelo item 2. Portanto, esse item ele encontra-se falso. Item 3. A psicose é definida como um distúrbio psiquiátrico que rompe com a realidade experimental ou com processos do pensamento. Então, como podemos perceber, esse item 3 ele traz uma definição correta no que diz respeito à psicose, sendo, portanto, o item verdadeiro. E o item 4, a esquizofrenia é o principal transtorno mental psicótico. Então, como nós sabemos, esse item também ele encontra-se verdadeiro, que justamente, como foi abordado na nossa videoaula, a esquizofrenia é o principal transtorno mental do tipo psicótico. Então, como podemos perceber, o item 1 verdadeiro, 2 falso, 3 verdadeiro e 4 verdadeiro. E a próxima questão, ela diz o seguinte: no Brasil, os transtornos de ansiedade encontram-se em primeiro lugar entre os transtornos psiquiátricos. São sintomas observados nos transtornos de ansiedade exceto. Então, vamos em busca da única assertiva que não condiz com sintomas apresentados durante o transtorno, ou seja, durante a crise do transtorno de ansiedade. Letra A. Obesidade e desnutrição. Então, como sabemos, obesidade e desnutrição não são observados durante o período de crise dos transtornos de ansiedade. A obesidade e a desnutrição eles podem ocorrer como um fator, por exemplo, um paciente que está com transtorno de ansiedade generalizada, ele passa a comer muito. Ele pode desencadear a partir disso um quadro de obesidade. Porém, a obesidade não é um sintoma evidenciado durante o período da crise, assim como a desnutrição. O paciente com transtorno de ansiedade, ele pode deixar de comer e levar a longo prazo a um quadro de desnutrição, mas não necessariamente esse é um sintoma da doença. Então, como podemos perceber, a letra A encontra-se incorreta, sendo, portanto, o gabarito da questão. Mas vamos analisar as próximas assertivas para que não fiquemos com dúvidas. Então, a letra B ela diz o seguinte: crise de dor no peito, coração batendo forte e acelerado. Então, como podemos perceber, essas são características, ou seja, esses são sintomas do transtorno da ansiedade. Falta de ar e boca seca também podem ser evidenciados durante a crise do transtorno de ansiedade, assim como dor de cabeça e tonturas, como foi visto em nossa videoaula. Então, o único item, ou seja, a única letra que não condiz com o que foi pedido no enunciado da questão é a letra A. E a nossa próxima questão é uma questão da UPE-NET e ela diz o seguinte: sobre os distúrbios de humor, analise as afirmações abaixo. Então, vamos analisar cada item desses. E o item 1, ele diz o seguinte: atualmente, os distúrbios depressivos já estão com as causas definidas, o que facilita o diagnóstico e, consequentemente, a terapêutica. Então, como podemos perceber, fica claro que esse item ele encontra-se falso, uma vez que, como sabemos, os distúrbios depressivos eles ainda não têm causas definidas, o que justamente prejudica o seu diagnóstico e, consequentemente, a sua terapêutica. Então, como podemos perceber, esse item ele encontra-se falso. Item 2. O hipotireoidismo subclínico está associado à depressão, especialmente em mulheres. Então, essa informação trazida pelo item 2, ela encontra-se correta e justamente os estudos, hoje em dia, eles já comprovam
essa associação entre o hipotireoidismo subclínico e os casos de depressão. Então, como podemos perceber, esse item 2, ele encontra-se verdadeiro. 3. Perturbação dos processos de pensamento relacionada com alterações biológicas, como demonstrado por agitação, hiperatividade e incapacidade de se concentrar. É um dos diagnósticos de enfermagem do distúrbio bipolar. Então, como podemos perceber, esse item 3, ele encontra-se verdadeiro, ou seja, vem sendo trazido nesse item 3 de forma correta um dos diagnósticos de enfermagem que são dirigidos justamente para o distúrbio bipolar. Então, como podemos perceber, esse item 3 também encontra-se verdadeiro. E o item 4, o tratamento com o lítio está indicado nos distúrbios bipolares. A toxicidade do lítio está relacionada à diminuição dos níveis séricos de sódio e à hidratação inadequada. Então, como podemos perceber e como foi visto também em nossa videoaula, o tratamento com lítio ele é realmente indicado para os distúrbios bipolares, ou seja, aqueles transtornos bipolares. E a toxicidade pelo lítio, assim, deve-se ter bastante cautela no uso, porque ele tem um nível, uma margem de segurança muito pequena entre a toxicidade e o efeito terapêutico. E essa toxicidade, normalmente, ela está, assim, relacionada à diminuição dos níveis séricos de sódio e quando o paciente ele está sendo hidratado de forma inadequada. Então, como podemos perceber, esse item 4, ele também encontra-se verdadeiro. E a próxima questão, ela diz o seguinte: o profissional que trabalha com redução de danos é aquele que... Então, essa é uma questão relativamente fácil, mas vamos analisar cada item para que não deixe dúvidas. Então, o profissional de redução de danos é aquele que realiza controle e gerenciamento de riscos na comunidade. Então, como nós sabemos, essa não é uma atribuição do redutor de danos, sendo, portanto, a letra A falsa. Trabalha com defesa civil, prevenindo desastres naturais. Então, como podemos perceber, essa é uma alternativa descabida e não condiz nada com o que é a atribuição do redutor de danos. Letra C. Trabalha junto à população para reduzir danos morais. Então, como sabemos, o redutor de danos, ele trabalha junto à população para reduzir os danos à saúde e não danos morais, como vem evidenciado nessa letra C. Letra D. Trabalha exclusivamente com prevenção das DSTs, ou seja, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, ela não trabalha exclusivamente. Então, uma das atividades do redutor de danos, ou seja, o profissional que trabalha com a redução de danos, é justamente prevenir as DSTs, mas ele não trabalha exclusivamente com essa atividade. E letra E, desenvolve atividades de sensibilização, conscientização, orientação e acompanhamento dos usuários de álcool, fumo e outras drogas, orienta a população quanto ao uso de contraceptivos, acerca do sexo seguro e a respeito do vírus do HIV, entre outras funções. Então, como podemos perceber, a letra E, ela descreve bem, atividades desenvolvidas pelo profissional que trabalha com a redução de danos. Então, como podemos perceber, a nossa letra E é o gabarito da questão. E a nossa questão número 15, ela diz o seguinte: segundo a Política Nacional de Álcool e Outras Drogas, de 2004, existe uma tendência mundial que aponta para o uso cada vez mais precoce de substâncias psicoativas, incluindo o álcool. Essa política traz a redução de danos como um programa que visa reduzir as consequências negativas relacionadas à saúde, a aspectos sociais e econômicos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas para os usuários de drogas, suas famílias e comunidades. Quanto à redução de danos, é correto afirmar exceto. Então, vamos em busca da única assertiva incorreta em relação à redução de danos. Então, vamos analisar a letra A, e ela diz o seguinte: a redução de danos tem como único objetivo a ser alcançado a abstinência. Então, como podemos perceber, e fica claro que essa assertiva ela encontra-se falsa, uma vez que a redução de danos
ela não tem como único objetivo a ser alcançado a abstinência, ou seja, ela tem o foco nas consequências, ou seja, em prevenir consequências, ou seja, prevenir os danos, e não nos comportamentos em si. Então, como podemos perceber, essa assertiva A, ela encontra-se incorreta, sendo, portanto, o gabarito da nossa questão. Então, para não deixar dúvidas, vamos analisar cada uma das outras assertivas. E a letra B, ela diz o seguinte: o foco da redução de danos é nas consequências e não nos comportamentos em si. Então, foi o que justamente nós acabamos de ver. A redução de danos, ela visa, como o próprio nome diz, reduzir os danos àquele paciente e não necessariamente a abstinência como uma forma imediata a ser atingida. Então, como podemos perceber, essa assertiva B ela encontra-se correta, não sendo, portanto, o gabarito da nossa questão. E a letra C, ela diz o seguinte: a redução de danos não julga o consumo de drogas, e sim a redução dos problemas advindos dela. E é justamente essa uma das finalidades propostas pela redução de danos, que é justamente reduzir os problemas advindos do uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. E a letra D diz o seguinte: a redução de danos é complementar às estratégias de controle da demanda e oferta. Então, essa letra D também condiz com uma das características desenvolvidas pela redução de danos. E letra E, a redução de danos, ela reconhece os direitos humanos individuais e está calcada na aceitação da integralidade e responsabilidade individuais. Então, como podemos perceber, essa letra E também condiz com o que é proposto pela redução de danos, estando a assertiva também correta e não sendo o gabarito da nossa questão. E a nossa próxima questão, ela diz o seguinte: sobre a redução de danos sociais e à saúde decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, assinale a alternativa incorreta. Então, como vocês podem perceber, o tema redução de danos ele é muito frequente nas provas de concurso. Então, é bem importante dar bastante atenção a esse tema. E assim, eu recomendo a vocês, como leitura complementar, para que tenham um embasamento maior em relação à temática, a leitura da portaria número 1028, de 1º de julho de 2005, que ela trata sobre a redução de danos. Então, é bem importante que vocês tenham essa temática com bastante propriedade, ou seja, que tenham um entendimento com propriedade sobre a redução de danos. Então, vamos agora, depois do que a questão está propondo, a nossa única assertiva incorreta em relação à redução de danos. E a letra A, ela diz o seguinte: a redução de danos, ela não implica o estabelecimento de vínculo com os profissionais, pois o usuário passa a ser o responsável pelos caminhos a serem construídos em sua vida. Então, como podemos perceber, essa assertiva fica evidente que ela é incorreta, justamente porque na redução de danos, no processo de redução de danos, o estabelecimento de vínculo entre o profissional e o usuário ele é muito importante para a efetividade, ou seja, para o sucesso do tratamento. Então, como podemos perceber, esse item A ele encontra-se incorreto, sendo, portanto, o gabarito da nossa questão. Mas vamos analisar cada um dos outros itens para que não fiquemos com dúvidas. E a letra B, ela diz o seguinte: a redução de danos é uma estratégia de saúde pública dirigidas a usuários ou dependentes químicos que não conseguem ou não querem interromper o uso de drogas, tendo como objetivos reduzir os riscos associados sem necessariamente intervir na oferta e no consumo. Então, como podemos ver, essa letra B ela descreve bem o que é proposto pela redução de danos, estando, portanto, verdadeira. E a letra C, ela diz o seguinte: as ações de redução de danos, elas devem ser desenvolvidas em todos os espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, ou para onde se reportem os seus usuários. Então, é bem importante e é uma forma estratégica dos redutores de danos atuarem justamente naqueles locais onde eles
são reconhecidos como os locais em que apresentam pessoas que fazem uso de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, podemos perceber que essa letra C, ela também encontra-se verdadeira. E letra D, nas ações de redução de danos, devem ser preservadas a identidade e a liberdade de decisão do usuário ou dependente sobre qualquer procedimento relacionado à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. Então, é bem importante que vem sendo descrito aqui nessa assertiva D, que é justamente a questão de respeito ao usuário, que também é marcante durante esse processo de redução de danos. Então, como podemos perceber, a assertiva D, ela também encontra-se verdadeira. E letra E, ela diz o seguinte: as ações de informação, educação e aconselhamento devem ser acompanhadas de distribuição de insumos destinados a minimizar riscos decorrentes do consumo de produtos, substâncias e drogas que causem dependência. Então, essa assertiva D, assertiva E, também encontra-se verdadeira, e é justamente isso. A forma de trabalho que é utilizada pelos redutores de danos, que além de informar, educar, aconselhar, eles também distribuem insumos que venham a minimizar riscos ou danos decorrentes do uso dos tipos de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, essa também é uma ação realizada que está inserida dentro do protocolo, dentro da portaria da redução de danos. Então, como podemos perceber, essa letra E também encontra-se verdadeira. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma resolução de questões. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato conosco. Foco nos estudos, sucesso na aprovação. Obrigada e até a próxima.